Boa noite, estamos mais uma vez aqui com muita alegria, com muita satisfação para poder compartilhar da Palavra de Deus para os nossos corações. Eu gostaria de então nessa noite estar falando e estar meditando com vocês sobre um coração grato mesmo em meio a crises. E para que a gente possa refletir sobre esse assunto e possa tirar algumas ideias sobre esse assunto para ensinar o nosso coração, nós vamos ler o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18. Vamos à leitura desse texto. O texto diz da seguinte maneira: conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vamos orar? Senhor, nesse momento eu quero pedir a Tua bênção, eu quero pedir a Tua proteção, eu quero pedir a Tua direção, Senhor. Nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser ensinados pelo Teu Santo Espírito. Por isso eu peço, Pai, nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, aprender, nós queremos desfrutar da Tua palavra, mas nós não queremos aprender o que o homem tem para nos ensinar. Nós queremos sim aprender e sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Por isso, nesse momento, Pai, eu quero me colocar à Tua inteira disposição. Nesse momento, eu quero me colocar completamente, Senhor, debaixo da Tua autoridade, pedindo, fala, Pai, fala aos nossos corações, fala com cada um de nós, Senhor, sem nenhuma interferência, que nada venha atrapalhar esse momento tão precioso e abençoado de estudar e aprender da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de meditar, eu gostaria de refletir um pouco com vocês a respeito de um coração grato mesmo em meio a dificuldades e em meio a crises. O nosso texto, o texto onde Paulo está escrevendo para a igreja que estava em Tessalônica, ele então ao escrever para essa igreja, ao escrever para os irmãos que estão naquele lugar, ele traz um conselho, ele traz um ensinamento esse que serve para mim e para você também. Ensinamento esse onde ele está dizendo que nós devemos conservar a nossa alegria. Ele também está dizendo que nós devemos orar constantemente. E que momento propício para isso? Para conservarmos a nossa alegria através da oração. Um momento de dificuldade, um momento de tribulação, um momento que não está sendo fácil para ninguém, seja por falta de dinheiro, seja porque o emprego está ficando mais escasso, o trabalho está ficando mais escasso, ou até mesmo pela preocupação pela saúde, por talvez uma preocupação em talvez acontecer de alguém da nossa família, amigos ou até mesmo nós contrairmos essa doença que está aí às portas. Mas o conselho de Paulo para a igreja naquele momento e também para mim e para você hoje é: conservai permanentemente a vossa alegria, orando constantemente. Mas ele vai além. Ele também diz assim: dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus. Sim, dar graças em toda e qualquer circunstância. Dar graças nem sempre é tão fácil. É fácil sim quando nós estamos passando por momentos de alegria, quando nós estamos passando por momentos de fartura, quando tudo vai bem, é fácil dar graças.
Mas quando as coisas estão complicadas, quando nem tudo vai bem, quando a situação à nossa volta ela se torna um tanto quanto desesperadora, por N motivos, como nós acabamos de falar, talvez pela preocupação com o emprego, com a falta de dinheiro ou até mesmo com a saúde nossa ou de nossos familiares. Não é assim tão simples dar graças nesses momentos. Mas é a vontade de Deus que nós possamos dar graças em todo o tempo, porque o nosso dar graças, a nossa alegria, a gratidão em nosso coração, ela não deve estar presa somente a momentos de bonança, a momentos de extrema fartura, a momentos em que nós estamos vivendo na maior tranquilidade. A Bíblia diz, Paulo incentivando a igreja em Tessalônica diz que nós devemos dar graças a Deus em toda e qualquer circunstância. É o que o texto diz, em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus. Paulo, ao escrever isso para aquela igreja, e também essa palavra serve para mim e para você hoje, de dar graças ao Senhor em toda e qualquer circunstância, Paulo, ao escrever isso, ele tinha entendido exatamente que essa era a vontade de Deus e estava passando essa informação e esse conselho para os irmãos daquela igreja. E nós vemos exatamente que Jesus já tinha falado, antes de Paulo, Jesus tinha falado sobre isso, e eu creio que até mesmo Paulo, ao saber do que Jesus tinha falado, a forma como Jesus tinha agido em relação a essa ideia, a esse ensinamento, a essa verdade de que Deus, ele deseja a nossa gratidão em todo o tempo, olhando para o que está lá em Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante, ali nós vamos encontrar, em Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante, nós vamos encontrar 10 leprosos que se aproximam de Jesus e pedem que Jesus os cure. E Jesus diz para eles que eles deviam ir até o sacerdote e mostrar para o sacerdote as suas feridas, porque era dessa maneira que as pessoas que tinham lepra eram reintegradas à sociedade, né? Eu creio que muitos de vocês sabem disso. A pessoa, quando ela contraía a lepra, ela era separada, era afastada da comunidade, ela não podia estar junto com os seus familiares, com os seus amigos, em meio ao povoado. Eles eram retirados para um lugar separado. E para que eles pudessem ser reintegrados à sociedade, eles tinham que mostrar as suas feridas curadas para o sacerdote, que então liberava eles para voltar para o convívio em sociedade. Então, quando esses 10 leprosos se aproximam de Jesus, Jesus diz para eles: vão e mostrem para o sacerdote, as suas feridas, porque Jesus sabia que eles seriam curados a caminho de se mostrar para o sacerdote. Então Jesus pede: vão aos sacerdotes e mostrem, se apresentem ao sacerdote. E então eles, a caminho de ir ao sacerdote, de ir à igreja, de fazer essa vistoria para voltar ao convívio, eles percebem que são curados, mas apenas um deles retorna até Jesus, volta até onde Jesus está, ele se lança aos pés de Jesus e agradece a Jesus por sua cura. Jesus então olha para ele e diz assim: mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Somente um voltou para agradecer. Isso nos mostra claramente o quanto o quanto Deus tem prazer em um coração agradecido. Quanto Deus ele se alegra quando nós damos glórias a Ele, nós damos honras a Ele, quando nós o exaltamos por suas bênçãos em nossas vidas.
E é exatamente o que está aqui em Tessalônica. Então Paulo dizendo para os membros daquela igreja, dizendo que eles deviam agradecer em toda e qualquer circunstância, porque essa era a vontade de Deus. Assim como nós vimos Jesus pedindo para aquele leproso que estava curado, mas não eram 10, apenas um volta para agradecer. Poderíamos dizer assim, mas que coisa feia, somente um está agradecendo, somente um teve um coração grato. Isso me faz lembrar de um tempo atrás, quando eu ainda morava em Porto Alegre, e eu trabalhava na rodoviária daquela cidade, e eu saía do meu trabalho por volta de 00:30, e quando eu saía, então, eu nas imediações, às vezes eu ia para a minha casa caminhando, e nas imediações daquela localidade, da rodoviária, muitas pessoas, em noites frias, realmente muito frias, às vezes abaixo de 0, eu via pessoas deitadas pelas calçadas, debaixo de alpendres de lojas, deitadas em cima de um papelão, às vezes em cima de um jornal, às vezes deitadas em cima de um papelão cobertas com um jornal, em um frio de 0 graus. E aquilo me fez refletir, aquilo me deu um coração, aquilo gerou em mim um coração realmente grato. Porque às vezes nós não agradecemos pelas coisas pequenas, pelas coisas simples. Às vezes nós não paramos para ver que em nossa casa existe um travesseiro. Aquelas pessoas não tinham um travesseiro para reclinar as suas cabeças. Aquelas pessoas não tinham um colchão para deitar. Aquelas pessoas não tinham um cobertor para se aquecer. Não tinham um teto. Elas não tinham nada, deitadas ao relento, deitadas à rua, passando frio, passando fome, passando necessidade. Aquela situação realmente trouxe para mim um coração mais grato, de ser grato em toda e qualquer circunstância. Nem sempre nós temos tudo o que nós queremos, mas o Senhor tem nos dado tanto. O Senhor tem estendido a sua mão sobre as nossas vidas e tem nos dado tanto, tanto, e às vezes nós não agradecemos da maneira como Ele merece. Nós temos um outro exemplo tão maravilhoso. Nós temos um outro exemplo tão maravilhoso na Palavra de Deus que eu quero também ler com você nessa noite. Eu quero refletir com você nessa noite sobre o texto que está lá em Abacuque, capítulo 3. Vamos a esse texto, o livro de Abacuque, o capítulo 3, também tem um exemplo tão maravilhoso, um exemplo do profeta Abacuque, quando ele escreve e ele entende a verdadeira realidade das coisas de Deus. Ao verdadeiro sentimento de ser grato a Deus em toda e qualquer circunstância. Vamos ver o que Abacuque diz, o que Abacuque escreve lá em seu livro, capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz assim: ainda, vejam bem, ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de oliveiras, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, diz o profeta Abacuque, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, amados, Abacuque ele tinha entendido que independente de toda e qualquer circunstância, mesmo que a lavoura, mesmo que as suas plantações, mesmo que o gado, que as ovelhas, que tudo faltasse, ainda assim
ele se alegraria. Ainda assim, ele teria um coração grato a Deus, porque muito mais do que os bens materiais, muito mais do que tudo o que poderia estar posto à sua frente, ele entendeu, ele sabia, ele deixa claro no texto, ele diz assim: eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele entendeu que nada se compara à salvação que Deus promoveu para mim e para você na cruz de Cristo. Abacuque tinha entendido, assim como Paulo havia entendido também, que independente da circunstância, independente de qualquer coisa, o mais importante, o essencial, a vida eterna, Deus já nos concedeu através da morte de Jesus Cristo na cruz. A morte de Jesus Cristo na cruz nos resgatou do pecado, nos promoveu o perdão e nos restabeleceu a comunhão com Deus. Por isso a nossa alegria deve estar baseada na salvação que nós já temos. As outras coisas, elas são apenas complemento, a comida, a saúde, o emprego, tudo isso é importante, tudo isso é necessário, mas o mais importante, a salvação, a vida eterna, nós já recebemos, nós já ganhamos como um presente através da morte de Cristo na cruz. Por isso, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a talvez a desesperança, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos lançar o nosso coração no Senhor e sermos agradecidos e nos alegrar na gratidão que nós podemos ter no Senhor pela salvação que Ele já nos deu. Situações, circunstâncias, elas vêm e vão. Elas são momentâneas, elas são temporais. Porém, a salvação, a vida eterna, como a própria palavra diz, a vida eterna, ela não tem fim. Ela é para sempre. Ela é constante. Ela não é momentânea, ela não para em um determinado momento, assim como os problemas e as dificuldades que em algum momento vão acabar. A Bíblia diz, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Sim, as circunstâncias vêm e vão, as dificuldades vêm e vão, mas a salvação em Cristo Jesus ela é constante e eterna. Por isso, nós podemos ser gratos ao Senhor, mesmo em meio às crises e às dificuldades. Então, o que nós podemos tirar de especial desse momento, dessa reflexão, é que nós podemos ter um coração grato em toda e qualquer circunstância. Vamos orar sobre esse texto e sobre essa mensagem? Senhor, nesse momento eu quero pedir, Senhor, toca em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a viver segundo esse ensinamento. Que essa reflexão, que essa meditação dessa noite, ela possa tocar de uma forma muito, muito, muito especial em nossos corações. Que nós possamos entender que aconteça o que acontecer, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos protegendo, o Senhor já nos deu a salvação. O Senhor já promoveu na cruz, através da sua morte, a salvação que é eterna. Nos ajuda a entender, Senhor, que as situações, que as circunstâncias, elas vêm e vão, mas a salvação e o teu amor é eterno e dura para sempre. Sim, Deus, nos ajuda a viver nessa fé e nessa certeza, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar de uma forma muito especial a vida de cada um de nós. Amém.